Então, hoje vamos falar a respeito do Salmo de número 30, que é o Salmo deste 14º domingo no tempo comum. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Esse é um salmo que a gente canta aqui, nosso cancioneiro, né? Tem lá, o choro pode durar a noite inteira, uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu queria falar hoje dessa experiência da liberdade para. A gente fala muito sobre a liberdade de livrar-se disso, daquilo outro, mas a gente pensa pouco na liberdade para o que somos libertos. Então, libertos, essa é a nossa ideia aqui nessa noite, para a gratidão. A gratidão tem a ver muito também com a libertação, de estar livre para a gratidão. Nietzsche, se eu não me engano, no livro dele, Assim Falou Zaratustra, ele fala das fases, dos momentos do espírito, e ele fala da fase do camelo, a fase do leão e a fase da criança. O camelo, quanto mais peso, melhor. Quanto mais opressão, melhor. Quanto mais heteronomia, essa lei de um outro que governa a vida, melhor. O camelo, quanto mais peso, melhor. Aí vem o leão. O leão é aquele que diz não a todas essas opressões, é aquele que se livra de tudo isso. O leão, ele é livre. Mas, segundo Nietzsche, essa liberdade ainda é uma liberdade, ela não chegou à sua plenitude, porque não basta ser livre, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro, eu sou livre disso, daquilo e daquilo outro. E Nietzsche vai dizer que é a criança que experimenta essa liberdade mais plena. A criança é esse ser capaz de dizer sim, porque a sua liberdade não é ressentida, porque ela afirma a vida, porque ela é capaz do esquecimento, nessa plasticidade que é capaz de recomeçar mesmo. E criança é bem isso, briga, tem a tragédia no dia anterior, eu vejo lá pela Ana Luz, parece que acabou a história do colégio naquele dia, no dia seguinte está lá de novo. Talvez porque consiga viver essa dinâmica de sair do ressentimento, dessa lembrança do que aconteceu ontem, e dar um passo novo na vida. Liberdade para dizer sim, para afirmar a vida. A poesia dos Salmos é estonteante, e ela reflete, essa poesia dos Salmos, ela reflete
a poética da fé. E a poética da fé, ela conhece basicamente 3 formas de se colocar na vida, né? E essas formas estão bem aqui explícitas nos 150 salmos. E as formas são essas: cantar, suplicar e agradecer. Cantar, pedir e agradecer. Numa linguagem mais técnica, né, do texto bíblico, o Jackler poderia dar uma aula sobre isso. São os gêneros literários dos salmos. Basicamente, são muitos, mas resumidamente, hinos, súplicas e ações de graças. Essa tríplice maneira de expressar a vida. A gente canta, a gente pede e a gente agradece. Os hinos, sempre um convite a exaltar, a louvar, a adorar, e os termos são múltiplos, estão todos presentes aqui no nosso vocabulário da fé. Exaltar a Deus, e em seguida os motivos da exaltação. Essa é uma parte significativa dos salmos, os hinos. O Salmo 19, por exemplo: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem, não há palavra, no entanto por toda parte se faz ouvir a sua voz. Essa exaltação de Deus, o hino é isso, é a exaltação de Deus. As súplicas, essas não cantam as coisas de Deus, a glória de Deus, mas pedem a Deus, se dirigem a Ele. Na súplica, trata-se de tentar comover, de impressionar Deus com a nossa, sobretudo, triste situação. O Salmo 22 é o salmo clássico das súplicas, que Jesus, aliás, usou, né, na sua tradição, no momento da sua dor mais profunda, ele lembrou desse salmo: Deus meu, por que me desamparaste? A súplica. Ouve, Senhor, o meu clamor. E as ações de graça? Tem súplica nas ações de graça, tem hino nas ações de graça, mas o essencial é o agradecimento. E é curioso que, do ponto de vista estatístico, esses salmos de gratidão, esses salmos de ação de graça não são os mais numerosos. Salmo 40, por exemplo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama e perdição, e firmou os meus pés sobre a rocha, e me colocou nos lábios um novo cântico. Isso é o salmo de gratidão. O Salmo 30 que lemos é um salmo de ação de graças. É da família desses salmos de ação de graças. E nós o conhecemos mais pelo estribilho, né, que a gente canta, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, vamos assim, rapidamente, tentar mapear, tentar entender a geografia desse salmo, e ver se a gente consegue, ainda que muito, né, assim, com muita humildade, se aproximar do que seja essa experiência da gratidão para o salmista, e pensá-la na nossa própria vida. A gratidão, o louvor. E a gente poderia pensar nesse itinerário do louvor, no itinerário da gratidão, nesse caminho, né, que leva a esse lugar de apenas agradecer, não pedir nada, como tendo alguns elementos, algumas paradas, algumas paragens. A primeira delas, a gente poderia pensar nas ocasiões, né, do louvor, da gratidão, e elas são múltiplas, A gente pode, né, viver essa perspectiva da gratidão em diferentes contextos, de acontecimentos da nossa vida.
Mas geralmente, e esse salmo não é exceção, essa experiência nasce a partir de algum sofrimento, de alguma dor muito grande. A experiência da derrota, a experiência do gosto amargo na boca, a experiência expressa nessa fórmula que o salmista vai dizer: quando os meus inimigos riem de mim. Uma coisa é a gente rir dos nossos inimigos, outra coisa é os nossos inimigos rirem de nós. Uma coisa é a gente rir dos nossos defeitos, brincar com eles, outra coisa é quando os nossos defeitos riem de nós, os nossos limites riem de nós. A dor, a crise, pode ser uma ocasião para essa experiência da gratidão, por incrível que pareça. Aliás, Rubem Alves, repetindo William Blake, gostava de dizer: o prazer engravida, mas é a dor que faz parir. A alegria engravida, mas no fundo o que faz realmente gerar coisas mais profundas na nossa vida são as nossas dores, as nossas crises. E é isso que o salmista está dizendo, logo no verso 2. No primeiro, um autoconvite: eu quero te exaltar, ó Deus. Depois um pequeno resumo, 2 e 3. Eu estava quebrado, estava doente, estava morto, mas Deus me tirou de lá. Terceiro elemento, venham cá, vamos contar essa memória sagrada. Aliás, o texto que lemos não diz isso, né? Vamos contar, venham, né? O texto diz, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graça ao seu santo nome. Todas as outras traduções, né, esse dai graça ao seu santo nome, vamos cantar a memória sagrada. E o que é cantar a memória sagrada? O que é cantar? O que é tentar insistir nessa tradição, nessa memória? Não esquecer do quê? Deus é um olho sem pálpebras vigiando a gente? Para o salmista é muito claro, não esquecer o quê? E aí essa fórmula poética linda: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A ira de Deus, se dura um pouquinho, mas o seu amor dura a vida inteira. E aí vem um outro ponto desse itinerário da gratidão, que é surpreendente. E aí, depois dessa pequena introdução, aí o salmista vai delinear mesmo o que aconteceu com ele. E ele vai fazer o que hoje a gente poderia chamar de uma autoanálise. Então, a crise, a dor, os desencontros, como uma ocasião para uma autoanálise. E o salmista vai dizer: quanto a mim, versículo 6, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Isso é uma coisa meio recorrente, né? Quando a gente tem momentos assim de crise, de dificuldade, né? O que está errado na minha vida? A sociedade de consumo, e sobretudo essa sociedade que fica tapando os buracos, os conflitos, fica medicalizando tudo, ela gosta de tomar remédio, ela não gosta muito de fazer autoanálise. Está com um problema, não está conseguindo dormir? Toma um comprimido. E a gente nunca se pergunta: mas por que eu não estou conseguindo dormir? O que está acontecendo? É da autoanálise. Bonito, porque essa é uma ocasião para o salmista se perguntar. E é interessante, né, que a pergunta, né, a autoanálise, ela pode ser resumida nessa questão: o que fundamenta a minha vida? O que está na base da minha vida? O que dá sustentação à minha vida? E é essa pergunta que o salmista faz, e olha a sua conclusão: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, nada vai me abalar. O Eugene Peterson, essa tradução que o Bruno gosta tanto, realmente é belíssima. Ele traduz assim: quando estava tudo indo às mil maravilhas, eu disse comigo: sou o favorito do Eterno. Eu sou o bom, eu sou o maior. Então a crise
como uma ocasião para perceber o que é que dá sustentação à nossa vida. Vamos usar uma expressão mais contemporânea? Eu me achava o dono da cocada preta. E o salmista vai dizer: e tu, ó Deus, apenas viraste o rosto, ou desviaste por um segundo apenas o teu olhar, e eu fiquei, diz uma outra tradução, despedaçado. Essa experiência bem judaica de Deus, que é o olhar de Deus que dá sustentação à vida, que é o sopro de Deus que dá sustentação à vida, que nós não vivemos, não nos subsistimos um minuto por nós mesmos. Mas vamos traduzindo para o nosso tempo, vamos subir um pouquinho esse tempo. Márcia, você que como é que é, fisioterapeuta? Médicos aqui, nós não vivemos por 3 minutos sem essa coisa que a gente chama de ar. Deixa de respirar por 3 minutos. Nós não vivemos por nós próprios, nós não temos autossustentação nenhuma, nós dependemos desse milagre invisível, mas que é a coisa mais fundamental, essencial, fundante do mundo. Você virou o rosto, Deus, desviou o olhar, eu me despedacei, me desfiz. Quando achamos que o que dá sustentação à nossa vida são as nossas qualidades, as nossas virtudes, a nossa bondade, né? Eu sou bonzinho, certinho, direitinho, bonitinho. Quando a gente se acha, o resultado, sabe o que é? É orgulho, vaidade e todos os seus corolários. O principal deles, arrogância. Pode até haver piedade nesse coração, mas é uma piedade voltada para si mesmo, pois Deus, mesmo Deus, está colocado a serviço da gente. Mas quando a gente percebe, e essa é a experiência que o salmista faz, por incrível que pareça, numa ocasião que certamente ele jamais quereria viver, mas quando a gente percebe que o que dá sustentação à vida é a graça de Deus, que tudo é graça, que a vida só se mantém por essa graça maravilhosa, então, que ela é o favor imerecido, que nós não merecemos, mas que nós recebemos de Deus, o resultado é modéstia, é humildade, é gratidão. Gratidão. Gratidão a Deus pelo direito imerecido de viver, de estar aqui, de estar louvando, de estar... Maravilhosa graça. É graça, irmão, é graça. Eu te digo que foi assim. Não tem uma música que diz, Bianca? Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Mas é curioso que para o salmista, né, não basta autoanálise, né? O Jung tem uma expressão dele lá interessante que ele diz assim, né? O neurótico, ele pode escrever um livro sobre as origens e as causas da sua neurose. Não acontece nada, não muda nada. Porque na perspectiva junguiana, não basta entender, não basta historiar, não basta ir fazer essa autoanálise, lá a fundo, o que está na base de tudo? É preciso expressar, é preciso transformar isso em, sei lá, em arte, em música, é preciso colocar isso para fora, é preciso fazer disso uma configuração simbólica. E a palavra para dizer isso aqui é o grito. O salmista começa a colocar sua dor para fora. Não basta refletir sobre as nossas crises, os nossos desencontros, é preciso expressá-los, é preciso gritar. Tem uma frase do Miguel de Unamuno no livro do Sentimento Trágico da Vida, ele fala: não basta curar a peste, há que sabê-la chorar. Não basta curar a peste, há que sabê-la chorar. O Miguel de Unamuno diz assim: um miserere cantado por uma multidão assolada pelo destino nas ruas vale mais do que 1000 páginas de um livro de filosofia. A gente precisa às vezes, né, colocar para fora, gritar aquilo que nos aperta, aquilo que nos dói.
Ah, se pudéssemos sair pelas ruas chorando nossas desgraças, nossos dramas, nós dando gritos aos céus. E ele diz, mesmo que Deus não nos ouvisse, ouviria sim. E vai concluir dizendo, a maior santidade de um templo está em ser um lugar onde a gente vai chorar em comum. Então, essa liberdade, né, da intimidade com Deus, que grita, que chora. Chegou um momento que o salmista, então eu comecei a gritar, eu clamei, eu chorei, e a coisa que ele falou, uma coisa pesada, né, uma coisa difícil. Ele disse o quê? Ô Deus, se eu morrer, você vai ter algum lucro disso? Se esse instrumento que sou eu nessa grande orquestra da vida se perder, não vai ficar faltando alguma coisa? Eu não quero morrer, não. Parece o rei Josias, né? Quando o profeta foi falar com ele, você vai morrer, arruma a sua casa. Eu não quero morrer. Parece Jesus. Deus meu, me desamparaste. Essa inteireza na relação com Deus, essa liberdade dos filhos de Deus. Quantas doenças nos visitam, porque pelo nosso silêncio, porque nós ficamos calados, porque nós engolimos a seco as opressões que às vezes nos visitam. Não basta curar a peste, há que sabê-la chorar e gritar. Mas eu tenho uma desconfiança, e aí vou concluindo. Parece que essa prece do salmista, ele que está falando de gratidão, né, que está falando dessa humildade, parece que a prece do salmista está muito egoísta. Ele está se achando a coisa mais importante do mundo. Para alguém que descobriu que é a graça que dá sustentação da vida, que é o maravilhoso olhar que mantém a gente de pé e não as nossas virtudes, não é assim curioso que ele esteja falando, eu não quero morrer, eu quero viver, que proveito você vai obter no meu sangue se eu baixar a cova, a sepultura vai te louvar? Mas eu acho que a gente pode fazer uma outra leitura aqui desse grito do salmista, e quem sabe o salmista esteja dizendo, poxa, a vida vai terminar justamente quando eu descobri que é a graça que dá sustentação à vida. Eu não quero morrer, eu quero viver para cantar o teu amor. A tradução do Peterson, ele vai dizer, eu não consigo ficar quieto perto de ti, eu estou a ponto de explodir com uma canção. Me deixa viver para cantar o teu amor, me deixa viver para eu experimentar o que seja agora, viver sob o signo da tua graça. É horrível quando a gente não pode gritar as nossas dores, mas é horrível também quando a gente não pode gritar os nossos amores. Estou pronto, ou estou a ponto de explodir com uma canção. A gente geralmente está pronto a explodir com as nossas demandas, a gente geralmente está pronto a explodir com as nossas quereres, as nossas necessidades, com as nossas súplicas. É como se o salmista dissesse, eu estou a ponto de explodir com a tua graça. Essa é a experiência da gratidão. A tua graça é melhor do que a vida, Deus. Salmo 63, os meus lábios te louvam. Por isso os meus lábios te louvam. É bom ficar livre da dor, é bom ficar livre do sofrimento, é bom ficar livre das crises, mas é maravilhoso ficar livre para o louvor, para o amor, para a gratidão. Para cantar essa memória de Deus a que faz referência o salmista. Sua ira dura um pouquinho, mas o seu amor não tem fim. O choro pode durar bastante,
mas a alegria virá uma hora. A história do Rubem Alves, que faz tempo que eu não conto, já contei tanto que eu fico até com vergonha de contar, mas como faz tempo, eu vou contar de novo. É a minha preferida dele, que era o galo que cantava para fazer o sol nascer, né? Cantava, e se levantava às 5 horas da manhã, batia no peito, cacarejava, o sol nascia. E todos os dias era assim, né? A tradição sagrada, fora assim com os avós, o pai, a mãe, todo mundo. Até um dia que ele foi numa festa, e chegou tarde em casa, e não conseguiu acordar na hora que o relógio despertou, e chegou lá no monte, já era 5:05 da manhã, e para sua surpresa e desgosto, ele percebeu que o sol nasceu a despeito do canto dele. Aí ficou, horrorizado, decepcionado, e a história do Rubem Alves diz que ele morreu de desgosto. Interessante, né? Morreu de desgosto. A história, a versão apócrifa, diz que o galo sobreviveu e foi procurar um psicólogo, talvez até um psicólogo daqui, um psicanalista, né? Foi procurar alguém e olha, e aí fez um contato com a sua arrogância, a sua onipotência de achar que o sol vai nascer porque eu canto. Foi duro, mas ele resistiu. Lembra do salmista? Oh Deus, não quero morrer não, eu quero viver agora para cantar esse teu, eu quero saber o que é viver nesse diapasão. E aí o galo voltou um dia lá para de novo. Aí os galináceos, quando viram no passando, mas o que você vai fazer lá? Já não aprendeu a lição? Aí ele virou e falou assim, antes eu ia lá para fazer o sol nascer. Eu achava que eu ia fazer o sol nascer. Agora não, eu vou lá para cantar, porque o sol nasce. Porque o sol nasce. Porque nem a noite mais fria e profunda vai conseguir impedir que o sol venha e nasça. O que seria, Lenita, construir a nossa vida nesse diapasão, nessa perspectiva da gratidão? Eu não sei não, Lenita. E acho que é uma pergunta mesmo para a gente, que nos desafia. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe. É bom suplicar, gente, não deixaremos nunca as nossas súplicas, mas melhor ainda é agradecer. E é isso que eu acho que nos faz mais plenos, mais potentes, mais crianças, no dizer de Nietzsche. Que Deus nos dê essa graça, de verdade. Amém.